Olá, amigo, olá, amiga ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando questões sobre o Espiritismo, procurando tirar dúvidas dos ouvintes, dando respostas às perguntas levantadas que constam de nossos e-mails. Se você tem também uma pergunta ou alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br. carloseduluz@uol.com.br. Lembrando que o nosso programa de hoje é em estilo pinga-fogo. E para ele nós convidamos Sidney Fernandes e Carlos Luz. E claro, desde já agradecemos a sua presença. Sejam bem-vindos, amigos, para mais um Além do Arco-Íris. Olá, amigos. Temos hoje um pinga-fogo em que Sidney responderá questões diversificadas sobre o Espiritismo, nos auxiliando a compreender a doutrina espírita e principalmente a colocarmos em prática no nosso dia a dia esse conhecimento. A primeira questão que nos chega dos ouvintes é a seguinte, Sidney. Gostaria que esclarecesses os reencontros espirituais. Por exemplo, quando conhecemos alguém que em pouco tempo se torna muito querido e que só de pensar nessa pessoa, um sorriso se instala em nossos rostos. Carlos, você está me fazendo me lembrar do Pixinguinha, né? Meu coração, quando te vê, bate feliz. Olha, essa colocação da nossa consulente é um preito à alegria, é a bênção de nós nos reencontrarmos com pessoas queridas de vidas passadas. Nós encontramos no livro Nosso Lar, de André Luiz, vários planejamentos amorosos, noivados, criaturas que se prometem lá na espiritualidade e depois tem a bênção, a graça de reencontrar-se. Eles podem ter uma vida muito feliz, muito boa aqui na Terra. Então, eu diria a essa cara consulente que ela levante a mão para o céu e agradeça essa possibilidade de reencontro, porque às vezes a gente se desvia da vida e acaba se distanciando da pessoa que provavelmente, vamos usar a expressão de Platão, que não é muito adequada para o meio espírita, mas ele fala em almas gêmeas, mas pelo menos as almas, vamos dizer assim, sensíveis, com afinidade para esse reencontro. Então, realmente, isso é uma bênção de Deus, a gente poder rever essas pessoas queridas de outras vidas que vêm nos auxiliar, nos ombrear. Isso aí geralmente obedece ao planejamento que fazemos na espiritualidade. Agora, nós temos os desvios, né? Nós temos uma obra de Richard Simonetti chamada O Plano B, em que duas almas estavam programadas para ter uma vida muito feliz e elas botaram os pés pelas mãos, né? E se afastaram uma da outra. Mas depois a coisa dá certo. Mas parabéns à nossa consulente, que teve essa graça de reencontrar-se com a sua alma gêmea. Sidney, muito boa resposta. E a outra questão é uma questão assim bastante íntima, muito interessante. O Espiritismo tem algumas respostas nesse assunto. E você, como autor espírita, pela experiência que você tem nas suas palestras, nas suas vivências dos seus espíritos, com certeza auxiliará essa nossa ouvinte. Ela perguntou o seguinte: no Espiritismo, aprendemos que, pelo tipo de pensamento que temos, atraímos espíritos bons ou maus para junto de nós. Minha pergunta é: como pensarmos em sexo, no ato físico em si, com um conteúdo saudável de erotismo, sem com isso atrairmos espíritos perturbadores?
nós aprendemos a fazer sexo seguro para não contrair as doenças do corpo. Contudo, qual a maneira segura para não adoecermos da alma? Excelente pergunta, Carlos. A gente tem ainda um resquício lá da época medieval em que o sexo era considerado pecado. Aliás, aquela história da virgindade da mãe de Jesus deveu-se a isso. Praticar sexo era coisa errada, suja. Nós estamos, nos tempos atuais, até com uma certa libertinagem excessiva, que às vezes nos convida ao recrudescimento de sentimentos antigos, do sexo desvairado, clandestino, só tendo em conta apenas o prazer. Ora, esse sexo tem que ser controlado, tem que ser disciplinado. Agora, aquela união, aquela aproximação com as criaturas que nós amamos, que respeitamos, que entendemos as limitações e não tornamos o sexo a coisa mais importante da vida, esse sexo não tem nada de pecaminoso e ele não vai absolutamente atrair espíritos inferiores. Nós temos casos, por exemplo, no livro de André Luiz, Missionários da Luz, em que, no momento em que Segismundo, o personagem principal do livro, estava sendo gerado, os espíritos superiores eles se afastam do leito da câmara conjugal em respeito ao ato sexual, que é uma coisa bonita, bela, que atrai espíritos superiores. E se nós nos dedicarmos, nós atentarmos para a possibilidade do sexo somente com o intuito do prazer, é complicado. Você fatalmente acaba envenenando até a sua vida, atraindo espíritos mais ligados ao terra a terra. Mas, por outro lado, se você trata esse assunto com respeito, e eu não estou falando aqui que o sexo deva ser usado apenas com o intuito da concepção. Isso é uma ideia também já superada, que inclusive vigorava no meio espírita. O sexo em si é a transformação de algum sentimento interior nosso e a exteriorização do amor, o amor puro em relação a uma criatura. Se isso é respeitado, não há por que preocupar-se com a atração de doenças da alma. Agora, se você parte para as tendências clandestinas, puramente sensuais, aí precisa tomar um pouco mais de cuidado. Né, assim, eu imagino que nessas suas palavras aí, a gente podia entender, vou fazer uma comparação entre o sexo e a gastronomia, né? Eu acho que a gastronomia está para a glutonaria, assim como o sexo está para a pornografia, né? Ou seja, a pessoa não faz uma refeição artística aí na gastronomia simplesmente para alimentar, né? Ela tem um aspecto estético, um aspecto de sabor, um aspecto de prazer, mas uma coisa delicada, uma coisa artística, uma coisa transcendente, né? Agora, no caso da atividade sexual também, ela tem que ter a componente da imaginação, a componente desse relacionamento. Agora, se a pessoa partir para o lado de sadomasoquismo, de coisas doentias, aí entra por outro caminho, aí entra em sintonia com entidades espirituais que já estão nesse nível aí. Vale aí, inclusive, assistir pornografia na internet, esse tipo de coisa, com certeza a pessoa está desvirtuando o objetivo do sexo, né? E que seria, nesse caso aí, nessa comparação, é, não só a reprodução, como o prazer no relacionamento de duas almas que se amam, que se gostam, que têm sentimentos superiores, né? Bem, Carlos, como sempre, você é o rei da metáfora e eu achei a comparação muito boa, essa do excesso da comida e o sexo regrado,
que é a esterilização do sentimento amoroso que temos dentro de nós. Tá certo. A outra questão, Sidney, a nossa ouvinte pergunta: minha mãe desencarnou faz 6 meses e sonho quase toda noite com ela. E aí ela pergunta: isso acontece porque éramos muito unidos? Sim, é porque há uma ligação muito grande espiritual entre as criaturas. Mas o fato de nós amarmos muito um ente querido não nos habilita, não nos dá permissão para desenvolvermos atividades que venham prejudicar essa criatura lá no plano espiritual. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele descreve uma situação de uma mulher que não se conformava com o desencarne do marido e desenvolveu uma espécie de obsessão mesmo, obsessão do encarnado em relação ao desencarnado. Então, nós temos que ter cuidado. Nós gostamos, amamos a criatura, vamos orar por ela. A saudade pura, limpa, não é proibida, mas nós temos que tomar cuidado para não ficar evocando esses espíritos de volta, porque eles têm mais o que fazer lá no plano espiritual. Então, vamos orar, vamos sentir o tempo arruma tudo isso, mas bola para frente e lembrar de vez em quando, uma oraçãozinha, mas não perturbar o espírito que se encontra já numa outra fase do seu ciclo evolutivo. Após a morte do corpo físico, existe julgamento pelas coisas más que fizemos quando estávamos em vida terrena? Existe sim, mas não um julgamento de Deus, um tribunal montado logo após o nosso desencarne. Usando a sua técnica das metáforas, Carlos, eu me lembro de uma descrição de um dos espíritos aí, que dizem que logo após o desencarne, nós somos colocados diante de um espelho. Mas é um espelho mágico que vai mostrar que cor que está a nossa aura, em que pé que nós estamos no ciclo evolutivo. Se a gente está voltando para a vida verdadeira, que é espiritual, melhores do que quando saímos de lá. Então, é importante que esse julgamento que é feito por nós mesmos, que a gente faça uma introspecção, faça um meia-culpa, faça uma reflexão de tudo que fizemos, um balanço, para depois nos habilitarmos à continuidade do processo evolutivo que foi desenvolvido na Terra como complemento do que aprendemos no plano espiritual, e agora a gente volta lá para um julgamento. Mas não é julgamento de espíritos, de diabos, dos enviados de Deus. É um julgamento próprio, nosso. Nós é que vamos nos julgar. Porque o nosso maior julgador, nosso juiz, está dentro de nós mesmos. É a nossa consciência. É a partir daí que a gente vai ver com outros olhos tudo que fez aqui na Terra durante esse tempo, vamos dizer assim, de amortecimento das nossas lembranças. Voltando à espiritualidade, a gente vai prestar contas para nós mesmos e dali para frente vai passar a desenvolver ou dar continuidade às tarefas que vão acabar de desbastar as nossas arestas. Outra questão, Sidney. Meu irmão desencarnou faz 3 anos. Após o seu desenlace, eu tinha sempre sonhos com ele, que na realidade eram desdobramentos, e era muito bom. Porém, faz um bom tempo que não tenho mais sonhado com ele. Será que ele pode ter reencarnado? Ele desencarnou com 23 anos. Foi assassinado e em desdobramento sempre falava que não guardava raiva ou rancor por seu algoz. Obrigado.
Que maravilha! Quando a gente passa por uma situação difícil aqui na Terra, tem um desencarne assim, em circunstâncias violentas, pode acontecer de a gente guardar mágoa. Graças a Deus que o irmão da consulente, ele caiu em si, não guardava raiva, rancor e pôde dar continuidade ao seu processo. Eu posso deduzir, Carlos, que esses desdobramentos, esses encontros, esses sonhos aconteciam num momento assim que se seguiram ao desencarne, em que o espírito ainda se encontra numa fase de perturbação, de reconhecimento, de reflexão, de despertamento. E entendo que agora ele já, graças a essa postura positiva em relação aos seus algozes, ele deva ter dado continuidade à sua jornada, ao seu trabalho, aos seus estudos lá no plano espiritual, na vida verdadeira. Graças a isso, provavelmente deve estar se preparando para outras etapas da sua jornada evolutiva. E por isso que ele não está aparecendo mais. Mas pode ficar tranquila, minha cara amiga, é provável que dali a alguns tempos você possa sonhar com ele, possa estar com ele novamente, sempre com aquele cuidado de não perturbá-lo, deixar que ele continue com a sua jornada lá na Terra. Mas, como dizia Richard Simonetti, nossos entes queridos não estão em compartimentos estanques, impedidos de nos visitar. Não, de vez em quando lhes é permitido vir até a nossa casa, dar o nosso abraço em nós, é quando sonhamos com eles. Mas depois eles retornam para a sua lida. Com base nessas informações é que a gente pode explicar que às vezes a gente sonha, às vezes não sonha, mas é bom sinal. É sinal que o espírito está retomando a sua atividade normal na vida verdadeira. Sidney, você já publicou, né, alguns livros falando sobre TVP. E a questão que nos chega é sobre isso, né? Inclusive, o livro que você publicou, Dr. Galton, fez um sucesso editorial muito, muito importante. Agora, em quais casos seria indicada a terapia de vidas passadas? É a pergunta do ouvinte. Sabe, Carlos, você está me perguntando sobre um assunto do qual você é mestre. Inclusive, eu pedi a sua colaboração num dos capítulos do primeiro livro meu, Dr. Galton, e você nos trouxe, assim, uma contribuição muito importante, ressaltando que o esquecimento é benéfico e que nós devemos continuar do jeito que estamos, isto é, apenas com intuições, apenas com tendências inatas, e eventuais reencontros com parentes ou mesmo com situações de vidas anteriores através dos sonhos, dos desdobramentos. Mas você mesmo, Carlos, me trouxe um exemplo maravilhoso em que um indivíduo havia morrido vítima de um terremoto e que ele havia acabado por morrer por falta de água, falta de alimento, porque o desmoronamento não tirou a sua consciência. E ele, depois dessa morte, acabou contraindo uma situação traumática que fez com que, na vida seguinte, ele tivesse um medo danado de ficar no lugar fechado. Por quê? Porque a sua memória extracerebral, porque as suas intuições do passado, que retornavam na base de um reflexo condicionado, diziam que ele, se entrasse no local fechado, ia cair tudo na cabeça dele de novo. Daí surgiu a claustrofobia. Ora, para esses casos específicos, quando você se utiliza da TVP, a terapia das vidas passadas, não como mero diletantismo, não por curiosidade, não para escarafunchar vida passada sem razão, mas buscando um alívio para um trauma provocado numa vida anterior,
se há autorização, se há mérito, sem dúvida é possível se fazer esse trabalho. Mas sempre lembrando, Carlos, você sempre fala sobre esse assunto, Richard também falava, que a TVP não é um abrir de um filme que passa com todos os detalhes da vida anterior. É um slide pontual para nos mostrar um momento em que as coisas passadas trouxeram danos para a vida atual. Então, quando ocorre a TVP, o indivíduo volta para aquela situação que provocou, que originou aquele trauma, toma conhecimento, o terapeuta, e importante dizer que não se deve fazer, qualquer um fazer TVP. Não se pode fazer terapia de vidas passadas no centro espírita, na igreja, no templo evangélico, em casa, negativo. Tem que ser feito por um profissional, uma pessoa que vai conduzir você pelas vias do desdobramento, da hipnose, ao fato que provocou o trauma. Ele permite que você veja, tenha uma clarificação daquele fato, você volta ao estado de vigília, vai de novo várias vezes, e aí ocorre aquilo que você menciona no seu texto, Carlos. Através da catarse, você passar várias vezes em cima de um problema, aí chega um momento que você volta e você começa a ter condições de se libertar desse trauma. Então, não é uma coisa assim automática que pode ser feita por qualquer um, mas pontualmente para que nós possamos nos livrar de situações anteriores. Bem, Carlos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a você mais uma vez pela atenção, pela dedicação sua na redação do nosso programa. E eu fico muito feliz de você poder estar se utilizando de uma das minhas obras, um dos meus livros, no caso, o livro Por que o Espiritismo Responde, em alguns dos programas que você está redigindo. Eu fico muito lisonjeado com essa atitude sua. E essas perguntas que você me fez hoje são muito inteligentes, e é bom lembrar que nós temos um programa de perguntas e respostas pela nossa TV SEAC, às sextas-feiras. Basta a pessoa ligar-se ao YouTube ou Facebook, e daqui a pouco teremos uma página específica para sintonizar a TV SEAC. Temos já hoje, através do www.radioseac.com.br, onde a pessoa pode também participar, fazer suas perguntas, como você elaborou aí nesse programa de hoje. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Eu retorno agora para o Estúdio Central, para Té Oliveira fazer o encerramento do nosso programa. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Sidney, obrigado, Carlos, obrigado você que nos acompanhou em mais uma edição do programa Além do Arco-Íris. E, claro, já ficamos na expectativa para a próxima semana ter novamente a atenção de vocês em mais um programa Além do Arco-Íris. Até lá!